Bom dia, meus amigos da Rádio Veneza FM, meus amigos da Rádio Tucupi, meus amigos da Rádio Saudade. Estamos começando mais um quadro, A Voz da Cidadania, o programa que leva a cidadania a toda a população do estado do Pará. Hoje nós vamos falar sobre união estável, a primeira parte de união estável, e vamos aqui respondendo algumas perguntas que foram encaminhadas pelo WhatsApp da Voz da Cidadania, 91 984 55 2557, 984 55 2557. A primeira pergunta é: Dr. Franklin, o que é união estável? Bom, a união estável ela pode ser definida como uma convivência pública e contínua com o objetivo de constituir família. Então, o homem e a mulher, eles podem se casar ou podem viver juntos. A maioria da população hoje vive em união estável. São aquelas pessoas que vivem juntos, vivem na mesma casa, com o objetivo de constituir família, têm um relacionamento constante e público e, portanto, estão albergados pela união estável. Claro que a união estável é muito parecida com o casamento. Mas a pessoa pergunta aqui, Dr. Franklin, qualquer pessoa pode manter união estável? A resposta é não. Por exemplo, o pai não pode manter união estável com a filha, o avô não pode ter união estável com a neta. Por quê, Dr. Franklin? Porque as mesmas proibições do casamento são as proibições da união estável. Então, se você está impedido de casar com a filha, você também está impedido de ter união estável com a sua filha. Aí uma outra pergunta é, Dr. Franklin, uma pessoa casada, ela pode ter união estável com outra pessoa? Esse é um grande problema, meu amigo, minha amiga, porque, infelizmente, existem homens casados que têm 1, 2, 3 concubinas. A resposta é, ele só pode manter essa união estável, e essa união estável só será reconhecida se ele provar que estava separado de fato ou de direito da sua mulher com quem ele era casado. Então, é uma situação que, evidentemente, ele vai estar no concubinato irregular, porque ele não se separou da sua mulher ou não se divorciou. E uma pergunta que também me mandaram, que fica patenteado aqui, doutor, como é que ficam os bens na união estável? Bom, aí é uma pergunta um pouco complexa que a gente vai ter que responder para você. Você, minha amiga, que vive em união estável com o cidadão, muitas das vezes o cidadão te abandona, deixa você, deixa seus filhos, e você fica na Rua da Amargura. E aí você, claro, quer saber da Voz da Cidadania como é que fica a questão dos seus bens. A união estável, quando você começa a viver em união estável, você pode ir num cartório judicial e estipular um regime de bens da união estável, que pode ser o regime de comunhão universal, pode ser o regime de comunhão parcial, ou pode ser o regime de separação de bens. Se você estipular a comunhão universal, todos os bens que você tinha antes e fora da união estável serão parte dos bens do casal. Então, por exemplo, você já tinha uma casa que você tinha herdado da sua mãe, do seu pai, e ele tinha uma casa que era herdada da mãe e do pai dele. Mas vocês ainda na união estável constituíram outra casa. Então essas 3 casas fazem parte da divisão da união estável. Se você está na comunhão universal de bens. Se você está na comunhão parcial de bens, só os bens constituídos na união estável é que vão entrar na divisão. Então, durante a união estável, vocês compraram, por exemplo, uma TV, um fogão, uma geladeira. Então, aqueles bens que foram adquiridos durante a união estável, eles serão divididos igualmente. Então, vende o fogão, divide por 2, vende a geladeira, divide por 2, etc. Mas você também pode
viver em união estável, fazer um casamento informal de união estável com um companheiro e estipular o regime de separação total. Naquele regime de separação total, você fica com os bens que são seus, que você comprou, e ele fica com os bens que ele comprou com fruto do trabalho dele. Então, doutor Franklin, eu queria saber, e se eu não fizer essa estipulação em cartório, como é que fica a questão dos bens? Aí, se você não fizer a estipulação em cartório, vale o regime de comunhão parcial, ou seja, aquele que a maioria das pessoas, por não fazer o pacto da união estável, vai se sujeitar que os bens vão ser divididos, só aqueles bens que foram constituídos na constância do casamento, tá certo? Então, meus amigos ouvintes da Rádio Veneza, nós vamos ficando por aqui na Voz da Cidadania, lembrando que a Voz da Cidadania concorre ao Prêmio Inovare, mais uma vez em Brasília, e eu quero mandar um abraço especial aos nossos queridos ouvintes aqui de São Sebastião da Boa Vista, a doutora Aderleise Pereira, que está ouvindo o nosso programa, Dona Lúcia Pereira, o seu Meirelles, o Aderlei, a Bárbara, o seu André. Atenção, atenção, meu amigo Carachué. Atenção, atenção, meu amigo Pingo de Ouro, que está em Brasília agora no congresso lá das rádios, né? O meu amigo Zé Américo, alô, alô, Zé Américo, aquele abraço. E também queria dizer para vocês que no sábado nós vamos fazer uma palestra sobre violência doméstica numa comunidade do Jaçuana. É um evento fechado, onde serão entregues kits de cestas, kits equivalente a uma cesta básica, roupas, sapatos e brinquedos para as crianças. E vamos distribuir também a nossa cartilha de violência doméstica. Quero dizer que o evento não tem nada de político, é apenas uma realização do escritório da doutora Aderleise Pereira e que eu gentilmente estarei palestrando sobre violência doméstica. E se você tiver alguma pergunta para a Voz da Cidadania, pode mandar o seu WhatsApp do 984552557. Eu vou agradecendo aqui a mesa de som e a todos os nossos queridos colaboradores da Rádio Veneza e nos veremos na próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir. Um grande abraço e até a próxima Voz da Cidadania.